Ceia do Senhor, nós sempre lemos o capítulo de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 11, sempre lemos esse texto. Hoje não será diferente, mas nós faremos um pouco diferente. Hoje nós vamos ler, agora na nossa meditação, antes da ceia, o capítulo 11 também do livro de 1 Coríntios, mas nós vamos ler o versículo 1, vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus nesse versículo 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Nós vamos ler só o verso 1. Coríntios 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vou repetir. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é santa, perfeita, apta, Senhor, para produzir em nós os frutos de que necessitamos, Senhor. Eu peço, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos ilumine pela ação do Teu Espírito Santo e nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra, e que essa palavra possa produzir em nós frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu quero propor aos irmãos nessa manhã uma reflexão bem simples e breve e objetiva, eu diria, sobre esse texto. Estava refletindo sobre esse texto ao longo dessa semana e meditando em algumas coisas muito importantes nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu não queria deixar de compartilhar isso com você. Então, eu queria que você abrisse seu coração, recebesse essa palavra com muito carinho, da parte de Deus, e não só minha, do pastor Felipe, mas da parte do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele estabelece duas relações. Veja bem, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Perceba que há duas relações descritas nesse texto. A primeira delas é entre aquele que escreve e Cristo. Eu sou de Cristo, sou um imitador de Cristo, Paulo afirma. E a segunda relação, por incrível que pareça, está no início do texto, no início do versículo, quando ele diz: sede meus imitadores. Essa relação é entre aquele que escreve e a igreja que está recebendo aquele texto, que está lendo aquele texto, né? No caso, a igreja dos Coríntios. Na carta aos Coríntios, muitos teólogos, né, vão afirmar que essa talvez tenha sido a igreja mais problemática para a qual Paulo escreveu, né? Porque ao longo de toda a carta, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai listar uma série de problemas e vai tentar, de alguma maneira, ajudar a igreja a corrigir uma série de problemas que havia na igreja dos Coríntios, né? Uma série de erros, como, por exemplo, brigas, discórdias, desavenças, partidarismo. Havia até pessoas que estavam cometendo, né, imoralidade sexual. Uma série de erros Paulo lista em toda a carta. Toda a carta ela é bem dura em relação à doutrina e às práticas que os coríntios estavam vivendo. Mas o interessante é que quando nós começamos aqui, a partir do capítulo 11, a carta toma uma outra dinâmica. E a começar nessa nova dinâmica, ele já começa estabelecendo qual é a referência, qual é o padrão, o exemplo a ser seguido por cada um de nós que é crente em Cristo Jesus. Se no primeiro momento Paulo passou a carta inteira falando sobre os erros que a igreja estava cometendo e como a igreja deveria se posicionar para corrigir esses erros, aqui Paulo começa a romper com esse padrão que a igreja estava vivendo naquela época. E, por favor, entenda quando eu falo igreja, a igreja de Cristo de maneira geral, tá bom? Não a nossa igreja local, tá certo? A gente está falando da igreja, todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Amém? Estamos juntos?
e não necessariamente a nossa igreja local, tá certo? Então, quando Paulo escreve à igreja, ele precisa mostrar para a igreja qual é a referência, qual é o exemplo, qual é o padrão que a igreja deve tomar na sua caminhada cristã. Claro que nenhum de nós é perfeito, irmãos. É evidente que nenhum de nós é perfeito. Todos nós estamos num processo de santificação, de santidade, todos nós estamos numa caminhada cristã. Ora a gente acerta, ora a gente erra, não é assim? Aí a gente vai buscando corrigir os erros, a gente vai procurando aprender mais da palavra de Deus e procurando permitir que Deus se assenhore de partes de nós que ainda não eram tomadas pela ação do Espírito, para que Deus possa corrigir. E a gente vai rompendo com os padrões que nós tínhamos quando nós estávamos no mundo e vamos então aprendendo a viver de uma outra maneira na presença de Deus, não é assim? Então a nossa caminhada é assim, a caminhada de todos nós, ninguém é perfeito, nem Paulo, que escreveu isso, era perfeito. Ele mesmo, né, admitiu várias vezes que havia um espinho na carne que sempre o afligia como um mensageiro de Satanás. A fim de quê, pastor? Para lembrar o mais óbvio para todo pregador, para todo crente em Cristo Jesus, nós somos humanos. E se somos humanos, temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. Mas todos nós devemos sim estar nesse processo, todos nós devemos sim viver esse processo. Não é por isso que a gente vai se acomodar, né, se acovardar, melhor dizendo, e se deixar tomar pelos padrões do mundo. Nós precisamos romper com isso. E na medida em que nós rompemos de um padrão mundano à semelhança de Cristo Jesus, algo em nós está acontecendo. Algo em nós está mudando, ou precisa mudar. Precisa mudar. E aí, nessas duas relações, eu queria apontar para os irmãos duas lições aqui muito importantes para a nossa caminhada cristã, se nós entendemos que também somos como Paulo e que estamos vivendo esse processo e que, embora não sejamos perfeitos, precisamos sim buscar ser como Jesus, tá certo? Se todos nós entendemos isso, nós vamos então dar prosseguimento nessa caminhada sobre duas óticas. A primeira, a nossa relação com Deus. Antes de tudo, a nossa relação com Deus precisa ser uma relação de verdade e sinceridade e de uma relação de quem busca na pessoa de Jesus a referência para o seu padrão de comportamento, de pensamento e de sentimento a respeito dessa vida. Então veja, se nós somos crentes em Cristo Jesus, a nossa referência é Jesus, ponto. A nossa referência, o nosso padrão de comportamento, de sentimento, de pensamento a ser imitado é Jesus. Então não importa se no seio da igreja, e eu volto a repetir, não a igreja local, mas a igreja de Jesus de uma maneira geral, não importa se no seio da igreja há quem cometa todo tipo de erro, de engano, de deslize, de tropeço, não importa para nós. Como assim, pastor, não importa para nós? Por quê? Porque se há aqueles que cometem esses erros, que esses então sejam tratados pelo Senhor. Isso não pode servir como desculpa para mim cometer os mesmos erros, os mesmos deslizes e os mesmos tropeços. Dá para entender isso? Estamos juntos? Amém? Se a minha referência é Cristo Jesus, não importa se eu tomei conhecimento, se na igreja XYZ o pastor João ou o irmão João, Pedro, Augusto, quem seja, cometeu uma imoralidade sexual. Isso não importa para mim. Lamento, vou lamentar por isso em Cristo Jesus, porque é o meu irmão que está caído, mas isso não pode servir como desculpa para mim cometer as mesmas práticas. Isso não pode servir como desculpa para nós na igreja e dizer assim, mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo faz aquilo. Mas todo mundo age dessa forma. Não serve isso, não serve para nós, não cabe para nós. Mas tem quem fez errado, ok. Que aquela pessoa, então, seja tratada por Deus e pela igreja
que ela faça parte, né, que a igreja então trate dessa questão em relação à disciplina eclesiástica, mas nem de longe esse padrão de comportamento pode servir para mim como exemplo. Por quê? Porque o meu objetivo é ser como Jesus, porque eu entendi no dia em que me converti a Cristo, ou que fui convertido a Cristo pela ação do Espírito Santo, no dia em que reconheci Cristo como meu Senhor, que para mim essas coisas mudaram, de que o padrão de comportamento para mim agora, de sentimento, de pensamento, de emoções, é Cristo Jesus. Então, para mim, os padrões mundanos vividos no mundo ou na igreja não servem para mim. O que serve é ser como Jesus. A obra que o Espírito Santo está atuando na nossa vida, mais cedo aqui estava falando com os nossos irmãos da classe de batismo sobre o processo de santificação, e aí eu apresentei para eles a ideia de que santificação é um processo pelo qual todos nós estamos passando na ação do Espírito Santo de nos tornar mais parecidos com Jesus. Se eu reconheço que, após reconhecer Cristo, o Espírito Santo está agindo em mim para me tornar como Jesus, ora, já tem um padrão estabelecido. Agora é como Leonardo da Vinci ou Michelangelo, ali delimitando a escultura, e ele já tem uma referência. Só que o Espírito Santo é muito mais habilidoso do que Leonardo da Vinci ou Michelangelo. Então ele está esculpindo em nós uma imagem, e essa imagem se parece com Jesus. E para deixar isso mais claro ainda, o que eu quero dizer com parecido com Jesus? E aí eu vou pegar, vou tomar como referência, né, o conceito do pastor Henrique Araújo, que de uma maneira bem brilhante explica isso, dizendo assim: ser santo é ser gente como gente tem que ser. Eu gosto muito dessa definição de santidade. Ser santo é ser gente como gente tem que ser. Então, ao esculpir-nos parecidos com Jesus, o Espírito Santo está atuando em nós para que nós sejamos gente como gente deveria ser. Ele está tirando aquela imagem distorcida do pecado que havia em nós, para nos dar uma nova imagem, uma nova forma, mais parecida com Cristo, a fim de que eu e você possamos manifestar ao mundo o caráter de Cristo Jesus esculpido em nós. Então, alguém com mais amor, com mais alegria, com mais paz, com mais bondade, com mais misericórdia, alguém que oferece perdão, alguém que é generoso com aqueles que se encontram em dificuldade. Então, isso é ser gente como a gente precisa ser. Então, para Paulo, não há desculpa se na igreja há quem cometa pecado. Para Paulo, a referência é clara: o Espírito Santo de Deus está operando uma obra em mim. Ele até diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós é o quê? Quem lembra? Aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor. Então ele entende que o Espírito Santo está fazendo uma obra nele para torná-lo à semelhança de Cristo, para manifestar em Paulo o caráter de Jesus, e que se tem pessoas cometendo erro, isso não nos é desculpa para agir da mesma forma, porque a referência é Jesus, o espelho é Jesus, o modelo é Jesus, o padrão a ser imitado é Jesus. E aí ser como Jesus é ser gente, é destilar amor, é destilar graça, é destilar perdão, é destilar misericórdia, é destilar bondade, generosidade. Paulo está tão convicto dessa sua relação com Cristo, e guarde isso, eu vou repetir, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Paulo está tão convicto dessa sua relação com Cristo, que aí então ele pode dizer: sede meus imitadores. Dá para perceber isso? Porque imagina só, você poderia ler esse texto e dizer assim: nossa, o apóstolo parece arrogante, né? Soberbo, né? Ó, pode me imitar aqui que eu sou como Jesus. Mas não é esse o tom da fala. O tom não é de arrogância, de alguém que se acha melhor do que as outras pessoas. Não é isso.
O tom é de alguém que entendeu que está vivendo um processo de santificação e que, porque tem consciência que está vivendo esse processo, pode dizer para outros, ó, vem comigo, me segue, veja como eu ajo, veja como eu falo, veja como eu lido com as pessoas, vem comigo que você precisa me imitar também, porque eu estou imitando Jesus, eu estou seguindo o exemplo de Jesus, e que porque tenho consciência desse exemplo, posso dizer a você com liberdade, posso dizer a você, não com arrogância, mas com humildade e sinceridade, me segue, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Essa deve ser a relação estabelecida pelo crente com o mundo lá fora. Ou com o mundo que muitas vezes tenta se inserir na igreja. E aí a gente vai vendo os erros, os deslizes, os escândalos saírem pelos noticiários, e isso não nos afeta, não nos afeta. E por que não nos afeta? Primeiro, porque temos consciência que o nosso padrão é Cristo Jesus, amém? E segundo, que se temos consciência que o nosso padrão é Cristo Jesus, podemos sim dizer a outros, caminha comigo, vem comigo, caminhar junto, e seja meu imitador também, seja um discípulo para mim, porque eu tenho sido um discípulo para Jesus. E aí, nesse momento, a nossa relação com Cristo se torna um exemplo a ser imitado pelo mundo, e então a nossa vida passa a ser um instrumento para que o mundo conheça o caminhar de Jesus. Tem uma música do cantor Sérgio Lopes, que ele diz assim, que e agora minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada. Eu gosto demais dessa música. Minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará a tua palavra. O que é isso? Minhas mãos mostram ao mundo a sua estrada, porque as pessoas que estão olhando para mim podem perceber nas minhas atitudes, nas minhas mãos, as obras de Cristo Jesus. E aí, com isso, eu estou manifestando para o mundo lá fora a caminhada com Cristo. O que é viver com Jesus? E é assim que nós precisamos viver. Fazer com que as nossas ações sejam um instrumento para conduzir outros a Cristo e não ao inferno. Quando nós começamos a negligenciar esse padrão que é Cristo e a viver todo tipo de pecado que nós já havíamos sido retirados antes, quando vivíamos nas paixões do mundo, Cristo nos resgatou e aí nós voltamos a nos amoldar ao mundo, nós não estamos sendo um instrumento para levar outros ao céu. Quando alguém no seio da igreja vive dessa maneira, está sendo um instrumento para conduzir outras pessoas ao inferno. Então, temos sim uma responsabilidade. Eu não posso me isentar dessa responsabilidade de dizer assim, não, mas eu não disse que sou padrão de comportamento para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém. Você é sim. Porque 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo no mundo. Nós somos, todos nós somos. E se sou representante de Cristo Jesus, eu preciso considerar sim a maneira como eu tenho vivido esse Evangelho do Senhor Jesus, porque a maneira como eu tenho vivido pode sim ou ser um instrumento para conduzir outros ao céu, ou se tornar uma armadilha que conduz pessoas ao inferno. É séria essa responsabilidade, é dura essa palavra. Mas é algo que pode nos trazer uma imensa alegria, porque eu creio que Paulo, quando diz essas palavras, não diz elas com tristeza ou com raiva da igreja do que estava acontecendo, mas com carinho e amor no coração para dizer assim, olha igreja, vamos imitar Jesus, que o nosso alvo seja Jesus, para que você tenha a alegria de ver outras pessoas que observando você e caminhando com você, elas também possam chegar a Jesus. Eu encerro essa breve meditação dessa manhã fazendo minhas ou nossas as palavras do pastor Billy Graham,
certa vez disse assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Veja bem, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Quem está lá no pecado, lá no mundo, lá no mundão mesmo, fazendo todo tipo de loucura, não vai abrir a Bíblia para ler. Dificilmente abriria a Bíblia para ler. Se lesse, creio eu que teria a sua vida transformada por essa palavra, mas dificilmente vai abrir a Bíblia para ler. Mas, pelas palavras do Billy Graham, e eu concordo com ele, essas pessoas também podem ler a palavra, quando elas olham para você. Quando elas olham para você, elas estão lendo a Bíblia. Elas devem ler uma Bíblia clara, límpida, cristalina, que conduz ao céu. E elas estão prestando atenção no sermão. Aí tem aquela frase, né, que é bastante clichê, mas que vale a pena dizer aqui, né, que a palavra até convence, mas o exemplo faz o quê? Ele arrasta, né? E elas estão prestando atenção no sermão que você está pregando. Como você lida no seu trabalho, com seus filhos, com a esposa, com a família, com os negócios, como você se lida com a igreja. Aí elas estão olhando para você e vendo lá determinados comportamentos que são totalmente incoerentes com a verdade do Evangelho. Ou seja, ela está ouvindo um sermão completamente distorcido. Então precisamos, irmão, avaliar isso e pensar dessa maneira: bom, Cristo está trabalhando em minha vida, Cristo está trabalhando, o Espírito Santo está esculpindo em mim a imagem de um pai melhor, de um marido melhor, de uma mãe melhor, de um filho melhor. Cristo está esculpindo em mim a imagem de um ser humano, como o ser humano deveria ser, criado por Cristo para manifestar a glória do Pai. Cristo está esculpindo essa imagem em mim. Então não cabe: mas tem gente fazendo um monte de coisa errada, pastor. Você não viu lá o que aconteceu com fulano de tal? Irmão, com todo respeito e carinho, não me interessa. Simples assim. Porque meu exemplo é Cristo. E se isso acontece lá fora, se tem gente fazendo besteira lá fora, o que eu preciso fazer é me cuidar. Porque a palavra de Deus diz que aquele está de pé, cuidado para que não caia. Então eu preciso me cuidar, orar e vigiar para que, se eu estou sendo um instrumento que abençoa a vida de outras pessoas, se eu estou sendo um instrumento, se eu estou vivendo de uma maneira que ajude pessoas a conhecerem a Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo, deve ser o nosso alvo. Guarde essa palavra do pastor Henrique no seu coração, que eu acho que vale muito a pena. Ser como Cristo é ser gente como a gente deveria ser. Se você estiver focando nisso, com a sua vida cristã caminhando nessa direção, tenho certeza que você vai ainda colher muitas alegrias de ver pessoas caminhando com Jesus, você ficar sabendo. Eu tenho uma opção de defeito e uma opção de falha, mas essa semana eu vivi uma experiência que me deixou muito feliz, que um amigo que eu já vinha conversando há um tempão, desde que eu cheguei aqui na cidade, ele não decidiu vir para a nossa igreja, mas ele decidiu agora ir às águas batismais. Ele está fazendo parte de uma igreja evangélica aqui da cidade e decidiu por Jesus e veio me contar. E eu fiquei muito feliz por isso, de poder saber que aquela pessoa, claro que eu gostaria muito, falei isso para ele, né, que ele estivesse caminhando aqui com a gente. Mas ele falou: não, pastor, eu estou mais perto da minha casa, eu me identifiquei mais com a liturgia de culto, estou lá. Amém, porque nós estamos caminhando com Cristo para que outros possam ser conduzidos ao céu. Não é isso? Amém? Então, se aquilo vai fazer com que aquela pessoa venha a Cristo Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe com essa palavra, que você possa guardar ela com muito carinho aí no seu coração, refletir e meditar sobre algumas coisas que eu disse aqui, que eu acredito serem muito importantes para nós. E eu vou convidar os nossos irmãos diáconos a que estejam aqui à frente para me ajudar, para nós celebrarmos a ceia do Senhor.